E aí, tudo certo com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Eu me chamo Bruno Costa. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever nesse canal para continuar recebendo os conteúdos que aqui eu compartilho. No vídeo de hoje, eu queria aqui trazer uma forma de você visualizar um plano de ação. Às vezes eu percebo que quando se fala em plano de ação, a pessoa pode criar na mente algo que é cheio de ferramentas complexas, que geram um emaranhado ainda mais complexo de coisas que devem ser feitas, e essa complexidade só vai crescendo, crescendo, e às vezes a pessoa, por achar que um plano de ação deve ser algo extremamente complexo, acaba não construindo um plano de ação. E no vídeo de hoje, eu queria trazer uma forma simples de você entender um plano de ação, e essa forma simples, eu creio que será muito útil para você colocar em prática dentro do seu planejamento. E essa forma simples e prática é buscar visualizar um plano de ação como uma história, onde você vai, de fato, criar um roteiro dessa história, dizendo quais são as suas intenções para que o projeto que você está envolvido, de fato, possa ser executado. Tem esse livro aqui, que é o Sprint, e eu indico para você, caso você ainda não conheça. É um livro muito bom, e num dos capítulos, os autores desse livro, eles vão dividir bem aqui os capítulos como se fossem dias da semana, que são as etapas para, de fato, colocar um protótipo à venda. E na quarta-feira, no dia da quarta-feira, é o dia que, de fato, a, os envolvidos têm que traçar o seu plano de ação. E uma das formas aqui que eles trazem para que um plano de ação possa ser melhor assimilado é a técnica dos storyboards. E os storyboards nada mais são do que roteiros. E é uma técnica muito utilizada pela produção cinematográfica. E quando a gente pensa num plano de ação como um roteiro, questão de uma história, isso fica mel melhor assimilado, ou pode gerar uma melhor assimilação das coisas. Porque na história, e quando você é o, de fato, o roteirista, o escritor ali da história, onde você vai colocar as suas intenções. Um plano de ação nada mais é do que isso, onde você faz a declaração das suas intenções, a declaração de como devem ser as suas histórias. E por falar em história, eu lembrei de uma aqui, que quando eu estava me preparando para casar com a, no tempo, a minha noiva, e hoje minha esposa, uma das coisas que a gente estava querendo encontrar no período do casamento era um site que a gente achasse adequado para colocar as nossas listas de presentes. Tem gente que gosta de colocar a lista de presente num local físico, e a gente queria colocar num site para gerar mais comodidade para a pessoa, para que ela não precisasse ir lá numa loja física, se deslocar e tudo, para escolher lá um presente. E a gente resolveu optar pela ideia de algo mais virtual, mais eletrônico. A gente começou a procurar alguns modelos de sites, mas os modelos de site que a gente encontrava, a gente não se agradava muito. Alguns tinham umas taxas muito elevadas para fazer os cadastros, e alguns não davam de modelar do jeito
que a gente queria. Então, eu conversando com a minha noiva, na época, hoje, minha esposa, a gente resolveu criar o nosso site. A gente resolveu, de fato, roteirizar como seria o nosso site. No tempo, no tempo do casamento, eu ainda não tinha esse livro, mas eu posso dizer que fiz as coisas como eles dizem aqui, no sentido de criar um protótipo. Então, eu de fato criei um, um protótipo para a lista de presentes. Eu vou até tentar aqui roteirizar como foi esse site. Basicamente, foi assim, deixa eu só colocar esse livrinho aqui para o lado. Eu acho que isso aqui vai ajudar a você entender melhor ou ficar melhor explicado nesse vídeo. Nós queríamos fazer algo mais personalizado e que isso também não gerasse tantos custos. Às vezes, uma das coisas quando a pessoa vai casar, e não sei se você está nessa fase, é a questão dos custos. A gente queria economizar em alguns custos. Muitas vezes, quando a pessoa está procurando coisas para casar, tudo é na casa dos 1.000. Qualquer coisinha que a pessoa vai procurar, tentar fazer, é na casa dos 1.000. Então, a gente estava buscando economizar. E nessa, nessa tentativa de economizar, uma das ideias foi criar esse protótipo, esse site de lista de presente. Então, o que foi que a gente fez na época? A gente buscou algumas ideias, algumas informações, procuramos no YouTube, aí a gente viu que dava de criar no Canva. E a partir das ideias que a gente foi tendo, a gente foi estruturando meio como era o nosso roteiro de para execução do site, para que ele pudesse estar rodando e a pessoa pudesse visualizar as imagens lá e escolher a forma que queria presentear. Então, a primeira coisa que a gente fez foi escolher as imagens dos presentes. E essa técnica do storyboard que está aqui nesse livro, tem aqui na página 185. É basicamente isso, onde você vai criar o roteiro da sua história em pequenos quadradinhos, onde você vai dizendo as suas intenções ali para que, de fato, o projeto seja executado. Mas as intenções aqui não são quaisquer intenções, são as intenções relacionadas ao projeto que você está envolvido. Isso é importante que fique claro. E na, na nossa busca de criar esse site para a lista de presente, o que a gente entendeu não, nós precisamos definir quais são os presentes ali que a gente quer colocar na lista de presentes. Então, a gente fez uma busca na internet das imagens relacionadas aos presentes que a gente queria colocar lá. Então, o primeiro quadradozinho seriam as imagens, imagem dos presentes. Depois que a gente escolheu as imagens, aí a gente foi pro Canva. E lá no Canva, o, eu acho que você conhece o Canva, lá tem as opções já pré-prontas de sites e a gente escolheu uma toda limpa, onde a gente
pudesse, de fato, personalizar a nossa maneira. Então, a gente escolheu lá uma página branca do Canva para sites, página branca do Canva para sites. E depois, o terceiro era colocar o, o design, o layout do site. Escolher um layout, as cores, ou as figuras que precisariam, que a gente queria que ficasse lá no site. O que seria mais o nosso estilo. O layout. Depois disso, depois de estruturado lá o layout, nós colocamos as imagens. Eu lembro que a gente separou as imagens como se fosse por cômodos da casa, né? Tinham os presentes relacionados à cozinha, os presentes relacionados a quartos, presentes relacionados à, à sala, os presentes relacionados à lavanderia. Então, de fato, a gente foi colocando as imagens no site. As imagens no site com layout. Layout. Aí, depois disso, depois de colocado as imagens com o layout já definido, nós fomos para a parte que era o que nos sites existentes gerava um não contentamento, podemos dizer assim, que a gente não ficava satisfeito o, com aquilo que a gente encontrava dos sites, que era a questão das taxas lá que eram cobradas. Então, a gente optou por criar os nossos links de pagamento, mas para que os links de pagamento possam ser criados, eles precisavam de algum aplicativo. E o aplicativo que a gente escolheu na época foi o do Mercado Pago. App do Mercado Pago, que nele tem a opção da pessoa criar links de compartilhamento para pagamento via cartão de crédito. No caso, a pessoa não precisa estar na sua presença ali com a maquininha para que de fato ela efetue o pagamento. Não, é só ir lá colocando esse link de pagamento, a gente poderia receber esse valor. E aí a gente criou esses links de pagamento relacionado para cada uma das imagens, para cada um dos itens que a gente tinha colocado lá no site, a gente foi criando um link de pagamento. Por exemplo, tinha o fogão, a gente colocou lá no. Tem a opção no app do Mercado Pago, lá na questão que é relacionado a tipo de negócio. Lá você pode criar sua, como se fosse uma lojinha virtual. E a gente utilizou exclusivamente para essa lista de presente, onde a gente queria evitar que a pessoa tivesse de se deslocar para uma loja lá para escolher o presente e tudo. A gente man- mandaria e nós mandamos esse convite. No convite virtual, tinha lá a opção dela clicar na lista de presente. Quando ela clicasse lá no íconezinho da lista de presente, ela seria direcionada para esse site, e nesse site ela poderia
escolher qual presente ela poderia nos dar. Aí tinha a opção via Pix e tinha a opção via cartão de crédito para as pessoas que não quisessem ou não pudessem dar, dar um presente via pagamento via Pix. E depois que a gente tinha cadastrado lá no Mercado Pago, nós começamos a, de fato, criar os links. Os links de pagamento via cartão. No Mercado Pago tem umas pequenas taxas lá para o pagamento via cartão de crédito. E na época, a gente tinha feito umas comparações de valores e, de fato, as taxas cobradas pelo Mercado Pago, elas sairiam mais em conta do que se fossem colocadas em um outro tipo de site. E aqui eu não estou fazendo nenhuma propaganda do Mercado Pago, não. Só estou lhe contando como foi que a gente fez. E depois que eu tinha lido aqui esse livro mais para frente, aí eu percebi que, poxa, eu fiz uma parte, ou apliquei uma parte da ideia que os autores falam aqui nesse livro na minha vida, que foi a questão dessa criação da lista de presentes, como se fosse de fato mesmo contando uma história, roteirizando o que deveria ser feito. E depois que nós criamos os links de pagamento, aí a gente voltava lá para o site criado no Canva. E nesse site a gente colocava o íconezinho lá o ícone do via Pix e via cartão. Lá tinha o número para pagamento via Pix e tinha um íconezinho do cartão de crédito, onde a pessoa clicava no ícone do cartão de crédito e iria lá pro checkout do pagamento do Mercado Pago. E lá, no checkout, a gente tinha colocado que era casamento de Bruno e Vanessa. Vanessa é a minha esposa. E lá tinha também a imagenzinha do presente que a pessoa estava presenteando e as formas de pagamento via cartão. Aí tinha a parte do checkout. Checkout. Eu acho que se escreve assim, não sei, mas deve ser. E depois disso, de fato, nós ti- tínhamos o nosso site montado. E tudo começou com, de fato, a declaração das intenções que a gente queria. E as intenções que a gente queria era poder modelar um site da nossa maneira, tentando trazer um pouco das características do casal, do que a gente gostava, a, as cores, algumas formas que a gente queria colocar lá. E tudo isso a gente criou no Canva. E a nossa outra intenção era que isso não gerasse um gasto desnecessário. E, de fato, não gerou um gasto desnecessário. Foi uma coisa totalmente. Não foi totalmente gratuita, porque tinha uma pequena taxa do Mercado Pago. Mas, fora essa taxa do Mercado Pago, o, as coisas fluíram muito bem. E a gente colocou lá
no nosso cartão virtual ou melhor, no nosso convite virtual, enviamos para as pessoas e depois do nosso casamento, outras pessoas vieram nos perguntar como foi que nós tínhamos feito aquela lista de presente. E teve um amigo, ele casou, se eu não, agora se eu não me engano, foi ano passado. Aí ele pediu a minha ajuda para criar esse esse modelozinho de sites. Não, claro, posso lhe ajudar sim. Aí eu gravei um vídeo, tinha mandado para ele, e ele fez tudo certinho lá e depois colocou também na sua lista de presente. E nesses dias atrás, uma das minhas irmãs que está se preparando para casar, ela veio nos perguntar sobre como nós tínhamos criado esse site. E eu tinha explicado para ela também, e ela vai utilizar isso. E tudo isso aqui é para tentar trazer, ou trazer mesmo, essa forma de você visualizar melhor um plano de ação. Ou não é imaginar um plano de ação como algo complexo que tem que ter inúmeras ferramentas cheias de complexidade para se, de fato, um resultado ser alcançado. E aqui dentro desse capítulo, uma das coisas que os autores vão falar é sobre a questão de utilizar o que se tem, questão de fato buscar fazer as coisas de formas simples, não tentar complicar demais. Que eles vão falar aqui assim: é provável que vocês gastem a tarde inteira para desenhar o storyboard, para se certificar de que terão terminado até às 5 da tarde. Aqui só contextualizando a respeito mais sobre o livro, como eu tinha falado no início desse vídeo, essa técnica do sprint, ela é dividida em dias da semana. Em cada dia da semana tem coisas para serem feitas, serem desenvolvidas, partes do projeto para se desenvolver, para serem desenvolvidas. E na quarta-feira eles começam a estruturar o plano de ação. E a técnica que eles utilizam é essa do storyboard, de fazer um roteiro, de fato, uma história de como seria a sequência das coisas. E aqui eles vão falar sobre uma coisa que é trabalhar com o que tem. E eu lembro no tempo do, da preparação para o casamento, eu e minha esposa, a gente de fato queria utilizar o que a gente tinha para economizar em algumas coisas. Sempre quando a pessoa está mudando de uma fase da vida para outra, ela quer economizar pelo menos um pouquinho para utilizar de fato nas coisas que iriam importar. Por exemplo, a questão do site, a gente tinha um entendimento que não seria algo que iríamos utilizar ali para a vida toda. Então, não precisaria ter um investimento exorbitante para se ter aquilo. Então, a gente resolveu criar o nosso site e ficou muito bom. Depois as pessoas acharam muito criativo, muito boa a ideia, e outras pessoas vieram pedir a nossa ajuda para criar esse modelozinho de site no Canva. E a gente tem ajudado algumas pessoas que querem fazer, que estavam prestes a se casar e queriam montar uma lista de presentes igual a que a gente montou. E a gente buscou ajudar sem nenhum problema. E aqui nesse livro, eles vão falar uma das coisas que eu, e a minha esposa, no tempo, a gente
buscou ter para nós, ou tínhamos, na verdade ainda temos, mas que era dos nossos pensamentos da época, que era trabalhar com o que tem. O que tínhamos naquele momento era aquilo, e nós não queríamos ter gastos desnecessários, então a gente utilizou essa, essa ideia, fizemos essa ideia desse site. E basicamente ele funcionou dessa maneira, onde eu fiz esse desenhozinho aqui para você. Como se realmente tivéssemos um quadro branco, e nesse quadro branco a gente ia fazendo pequenos quadradinhos para colocando as nossas intenções dentro daquele projeto, que era colocar as imagens do nosso presente, dos nossos presentes, e estruturar o layout do site, a nossa maneira, com as cores que a gente queria, que a gente pudesse personalizar com ícones que referenciasse um pouco dos gostos do casal, e que não tivessem taxas muito altas, para que de fato a gente pudesse receber o valor dos presentes. E foi basicamente assim que funcionou a nossa roteirização do nosso projeto de site de listas de presentes. E o intuito desse vídeo aqui é esse: lhe mostrar que um plano de ação, ele não precisa ser entendido como algo complexo, que precisa de ferramentas mirabolantes para que de fato as coisas possam acontecer. Claro que aí, a depender da complexidade do projeto, vai precisar de uma ferramenta ou outra ali, mas em suma, a gente não precisa se ater a muitas ferramentas exteriores para, de fato, colocar um, um plano, para de fato criar um plano de ação e fazer acontecer. A gente pode partir primeiro das coisas que nós temos, e à medida que as coisas vão avançando, a gente vai melhorando. Espero que esse vídeo possa ser útil aí para você. Se for, deixe aqui nos comentários para que eu possa ter esse entendimento que foi útil para você. Desejo um grande abraço e até o próximo vídeo.